prazer a gente poder falar do primeiro blockbuster cearense. Um filme que está deixando os filmes de Hollywood preocupados, assustados, com medo de competir com a gente. Eu vou rodar o trailer e depois a gente conversa sobre esse case do cinema nacional que está revolucionando o conceito de distribuição no mercado nacional. É um filme feito com a equipe técnica cearense, com elenco em maior parte do nosso talento daqui da terra e que está levando um olhar revolucionário para o mercado nacional de cinema. Pense num lugarzinho longe. Esse lugar aqui é a área onde se avista mais disco voador no Brasil. Pense no Cabra. Francis Wellington. Francis Leite. Nome cearense mesmo. Uma esposa graciosa. Tem pelo menos bife do Oião. O nome disso é Uvo. Agora pense numa aventura estrambólica. Shakira pode ser nossa Hollywood. Agora pense no desafio do Cabra que enfrenta sozinho a televisão sem arregar com nada. Eu tenho um pressentimento que essas TV monstrengas vão já chegar aqui também. Tô abrindo um cinema aqui na cidade. Abrindo cinema, Aí tem filme de porrada. Quando acaba o filme, fica o cheiro de pé, de cão queimado, de couro queimado no meio do mundo. Isso aí só vai dar pra ti, Bruce Lee. Isso aí é mentira, mano! Mas o bicho é perverso mesmo. Dos mesmos produtores de outros filmes invocados. Intervalo, negra! Vem aí uma aventura cinematográfica completamente internacional. Meu pai, quantos idiomas tu fala? Assim eu falo quantos idiomas for preciso pro filme. Olha o francês, com uma baitolagem é medonha em francês. Polícia, polícia. Eita, cachaça boa da mulher. Oi, se aprega, rainha. Só tenho duas coisas pra dizer. Ei, meu pai, vocês estão quebrados, agora lascou, foi tudo. Acelerar as luzes. Vai fazer uma diferença medonha mesmo. Segue ignorante. Isso é uma invasão. Alienígena, pai. Assistência, nós saía no pau e com medo de cangapé e não resolvia. Doutor, o problema dela é no zóio. Eu vou já chegar lá. Tem nervo? Quando a senhora chegar no zóio dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. A vida inteira no segundo. Felicidade. Tua mulher explicou, tio. Explico demais essa mulher. Muito explicou, tio. Mari. Cine Hollywood. Rapaz, parece que acabou. Apareceu uns letreiros aí. Em breve. Eu venho pra esse filme. Eu venho pra esse filme. Se não fosse esse filme, eu não vinha pra esse filme, não. Eu venho pra esse filme. Obrigado. Bom, hoje, nos cinemas, se eu dissesse antes que esse filme seria um blockbuster, talvez muitas pessoas não acreditassem, né? Eu vou retratar aqui o que representa um sucesso no cinema, no mercado atual. Um filme, quando a gente diz que o filme é sucesso, o parâmetro é a ocupação dele de média por sala no primeiro fim de semana de estreia. Então, quanto o filme faz naquele primeiro fim de semana de estreia, em média, é o que determina se o filme é sucesso ou não, se ele emplaca ou não. Eu vou dar alguns parâmetros para a gente ter referência dos recordes que esse filme está estabelecendo. Homem de Ferro 3, que foi um mega sucesso, fez no seu primeiro fim de semana 1.348 espectadores em média por sala. Obviamente estamos falando nesse momento agora só do Ceará, que o filme só está no Ceará. Dia 30 de agosto chegará no Norte e Nordeste e nas capitais e vamos avançar na sequência para o Sul. Nosso filme fez, no primeiro fim de semana de estreia, somente na capital, uma média de 2.712 espectadores. É uma média que não existe no mercado. O referencial mais próximo que teria seria o Titanic, mas ainda distante. Tropa de Elite 2 fez 1.800 e outros mega blockbusters raramente cruzam a barreira dos 1.500. A média geral no estado ficou 2.298. Ainda assim, 4 vezes o número do Smurf 2, que estava em cartaz, competindo com a gente. Um mega lançamento que foi feito no mesmo dia que ele, um filme chamado Círculo de Fogo, que foi uma produção de mais de 100 milhões de dólares e outros tantos milhões para lançar no mundo inteiro, nós chegamos a fazer 10 vezes a bilheteria dele em vários cinemas na cidade.
O filme está quebrando recorde de sessões esgotadas. Todo dia são dezenas e dezenas de sessões esgotadas no estado inteiro. O normal de um filme ser lançado numa sexta-feira e o parâmetro de comparação para a sexta-feira seguinte, quase todos os filmes, 99%, a regra do mercado é o filme ter uma queda normal, natural. Se o filme é bom, pode chegar a essa queda de 20% a 30%. Nós subimos 60%. É contra a curva do mercado. E outra coisa interessante é que ele ocupou na sexta-feira de estreia 45% da bilheteria de todo o estado. Na sexta-feira passada, 50% da bilheteria de todo o estado. Estamos falando de filmes no mercado ao mesmo tempo: Wolverine, Homem de Aço, Smurf, Meu Malvado Favorito. Essa ruma de filme americano que está aqui, que está disputando com a gente. E o mais interessante é que muitos filmes ficaram com medo de entrar na sexta-feira, com medo de bater de cara com Francis Gleeson. Isso deixa a gente muito orgulhoso, porque afinal de contas é um filme cearense que conta a nossa história, que fala do nosso jeito de ser, que resgata um momento histórico muito importante, que foi a morte dos cinemas na década de 70 no interior. É um filme que poderia ser muito triste, a pegada dele, se não fosse um olhar ingênuo, infantil que eu tinha da minha infância, daquele tipo de cineminha que eu vivenciei. Então por isso que ele tem esse olhar cômico e lúdico, porque para mim aquilo ali nada era mais interessante do que o que acontecia no cinema e não ver aquela morte iminente do que os cineminhas estavam perdendo para a televisão na praça, que as pessoas levavam suas cadeiras para assistir a novela. Então esse filme está revolucionando completamente o pensamento de distribuição no Brasil. E quando eu falo desse modelo é porque normalmente não se imagina um filme regional que é universal, porque acho que eu testei esse filme em vários festivais no mundo inteiro, ele funcionou tão bem quanto aqui, e nós vamos conquistar o Brasil também. É porque é inconcebível, diante dos paradigmas que existiam de mercado, de uma produção local simplesmente se estabelecer e ditar as regras do mercado para o restante das produções que querem entrar. Então é um case que está sendo estudado pela Agência Nacional de Cinema do Brasil, Ancine, está sendo estudado em vários aspectos, porque ele está servindo de parâmetro de uma nova proposta de lançamento para os filmes nacionais, que tem a dificuldade muito grande de ocupar esse espaço, porque nós vivemos num país onde tem uma população de quase 200 milhões de habitantes e apenas 2.600 cinemas. É a maior discrepância do mundo na proporção população-sala de exibição. E isso deixa esse mercado muito disputado e quase em condições de desigualdade para quem pensa em colocar um produto nacional independente. Mas nós estamos falando de algo que está revolucionando. Nós estamos falando de um herói cearense que vai na contramão de tudo, de um filme falado em cearense, com legendas, sem atores, caras estampadas conhecidas de novela. É um filme que fala de um assunto nosso e que de repente criou um herói chamado Francis Gleeson, que está colocando medo nos homens de ferro da vida. E isso para a gente é motivo de muito orgulho. Mas para falar desse sucesso agora é importante pegar aqui um meio do caminho de uma citação que foi feita recente pelo Fernando Meirelles, que ele diz que o filme tem uma cena antológica do cinema e que deixaria Chaplin de boca aberta e que o protagonista é um gênio. Então assim, foi o Fernando Meirelles que diz, espera aí, mano. Acaba tem que murchar as orelhas, escutar e parar para entender melhor isso aqui de uma forma mais contemplativa, porque Fernando Meirelles é um dos maiores diretores do mundo e de repente viu nesse talento algo inovador que esse filme está trazendo. E esse filme começou, obviamente que toda história de sucesso, ela não acontece da noite para o dia. Muitas vezes, nesse meio de cinema que cria muita ilusão, as pessoas acham, nossa, o cara surgiu do nada. Ixi, Maria, como é que pode uma coisa dessa? E não existe, no cinema, nada que surge do nada. Tudo tem uma trajetória de muita relação. Eu me considero um operário do cinema, não me considero cineasta, como as pessoas criam essa marca cineasta. Na verdade, eu sou peão de cinema mesmo, onde faço de tudo, não interessa, não tem tempo ruim. Cinema é algo que consome a gente por inteiro, você não tem tempo para nada. Esse filme começou em 2005, com um curta-metragem que eu fiz chamado O Artista contra o Cabo do Mal, que era um pequeno recorte desse longa-metragem, onde eu queria retratar nas minhas memórias de infância as exibições mambembes do cinema no interior de Senador Pompeu que eu passei
a minha infância e eu vivi esse tipo de cineminha. Então eu queria poder contar algo mais do que aquilo, né? E esse filme, esse curta-metragem, ele foi um mega sucesso de festivais. Ele participou de mais de 80 festivais em 20 países, ganhou 42 prêmios e se tornou um cult aqui no Ceará, virou uma referência, virou assunto acadêmico, virou ferramenta de palestra de empresários para falar de superação, de empreendedorismo e outros afins. E o filme começou a provocar uma demanda espontânea das pessoas perguntando, vai ter um parte 2, vai ter uma versão mais estendida? E essa demanda espontânea me deixou sempre muito sentido mais aguçado realmente que se deveria ter algo além do curta-metragem. E é como se fosse esse filme, ele é todo um alinhamento de planetas até o sucesso de agora. E no festival de 2005 no Rio de Janeiro, no Festival do Rio, que é um festival muito conceituado, Ana Maria Baiana e José Emílio Rondô, que são dois grandes jornalistas do país, assistiram a sessão e falaram, tem algo genial nesse filme, você tem que transformar num longa-metragem. Então aquela fala dos dois, para mim, foi realmente assim, a soma de todos os outros pedidos das pessoas para transformarem num longa, e eu vi realmente que tinha que ter algo a mais que merecia ser contado. E, coincidentemente, esse sucesso de agora de blockbuster já começou na época do curta-metragem. Quando esse curta-metragem foi disponibilizado nas locadoras do Ceará, ele bateu na época o Matrix, que era o mega lançamento. Então essa história de dar chiba nesses filmes grandes aí já tem um histórico, né? A P é de outras eras já. E não só o Matrix, todo mundo que foi lançado naquela época, todo mundo entrou na peia. E aí veio realmente a ideia de fazer o longa-metragem, quando em 2006 eu escrevi um primeiro tratamento do roteiro, mandei para um edital do Ministério da Cultura, de filmes de baixo orçamento, e fiquei entre os finalistas, e tentei 4 vezes seguidas, até que na 4ª vez eu fui em primeiro lugar no país e recebi os recursos para fazer esse filme. Que os recursos é a soma de R$1 milhão, que para cinema não é absolutamente nada, não bate nem um centro, é um micro orçamento dentro dos padrões até mesmo nacionais. E é um filme grande, é um filme enorme, é um filme complexo de ser executado, porque são muitos personagens, muitas locações, é um filme de época, que eu tive que esticar a baladeira desse R$1 milhão e fazer ele na tela parecer um filme de 3 ou 4, e isso é um valor de produção muito agregado, que vem um pouco talvez da minha formação em administração, onde eu pude realmente entender de como potencializar recursos, entender sobre recursos humanos, sobre logística, sobre produção, sobre orçamento, enfim, todos os elementos que compõem um filme que nada mais é do que administração, do que fazer cinema. E o resultado na tela é muito expressivo, e o que é interessante nesse filme é que ele provocou o orgulho cearense. Nós vivemos, esse filme teve um momento muito especial para ser lançado, porque é um momento onde nós estamos no autoestima, uma época que poderia parecer o que poderia nos envergonhar, talvez, de falar da forma que nós falamos, como já foi em outras épocas, hoje é motivo de orgulho, né? Então o filme tinha uma proposta rigorosa de ser autêntico. Eu acompanhando ao longo da vida, vendo produções de outros lugares, novelas, tudo, eu sempre percebi que as pessoas tentavam nos representar com um sotaque, com um estereótipo que não era nosso. Aquilo soava sempre muito falso, então nem era para o cearense, nem era para o nordestino, nem para o baiano, nem para o maranhense, enfim, era algo genérico, sintético, que ninguém sabia de onde vinha e qual era aquela proposta. E esse filme está mostrando que o Brasil tem uma dimensão continental, tem sua diversidade cultural, e que mostra um caminho através do regionalismo, de você encontrar um ponto de partida, e esse ponto de partida se tornar universal numa onda de propagação. É o que está fazendo esse filme. Nós invertemos a proposta de lançamento, onde ao invés de começar no Brasil inteiro, em todas as salas, começamos no lugar onde o filme nasceu, onde ele tinha o poder maior de dialogar com o seu público, onde existia esse anseio desse público querer ver esse filme, e assim nós poderíamos provocar um fenômeno, e esse fenômeno se propagar pela curiosidade de saber que filme é esse que bate as produções americanas, e é o que tem acontecido. Então a resposta do público cearense ao chamado foi muito boa. Até agora nós estamos com sessões esgotadas, praticamente todas esgotadas para hoje, e isso aí provocou realmente uma onda de propagação no país inteiro, onde o país inteiro espera por esse filme. O país inteiro quer saber o que é esse filme. E esse é um modelo que pode realmente favorecer e abrir portas, e abrir janelas para outras produções, porque o lançamento nesse formato é muito mais barato do que lançar aberto no país inteiro. Então isso possibilita a produção regional encontrar o seu espaço, encontrar o seu nicho de mercado e poder se comunicar com o seu público. O momento, quando eu falo que esse momento foi muito especial, é porque nós vivemos
um momento muito exaltado para o bem eufórico da nossa cearensidade, né? O Suricate Cebosa tem um papel muito importante na internet de colocar aquelas tirinhas, a gente se identificar com aquilo, a gente propagar aquilo e se ver naquilo e já está de repente no nosso dia a dia falando aquilo que a gente já fala, mas não percebia, né? E a provocação da legenda é exatamente porque quando a gente para pensar nessa dimensão que é o Brasil, nós falamos um cearense que beira um dialeto quando a gente fala um com o outro, né? O cearense tem coisas que... O cearense ele não só fala ligeiro, como compacta as palavras, como inventa palavras novas, como já está quase nem falando, às vezes está só grunhindo. Isso aqui tem milhões de informações nesses grunhidos assim, né? E eu não queria castrar essa nossa forma de falar no filme. Por isso que ele tem o recurso da legenda, né? Até porque tem palavras que nós falamos no dia a dia que só existem aqui. Como é que a palavra, por exemplo, espilicute, que eu acho a coisa mais linda do mundo, essa palavra espilicute, né? Que só tem no nosso lindo cearense, que vem do inglês she's pretty cute. Mas a verdade é essa mesmo, vem daí. Então, essa coisa da legenda no filme, que poderia depor contra o filme, porque as pessoas poderiam pensar dentro desse modelo de você quebrar paradigmas, na verdade se torna algo exótico, algo que desperta uma grande curiosidade da plateia. E isso tem se propagado como que filme é esse que vem lá do Ceará e que vem com esse mungango todo e que é falado em cearenseis e que deixou o Fernando Meirelles de queixo caído, que comparou a Chaplin, que está botando para descartar a produção americana, que afundou o Titanic. E agora que o Brasil inteiro quer saber que diabo é isso, mano. Mas isso tudo se deve ao carinho do público cearense, por isso que eu quero agradecer. Quem não foi, peço que compareça para ver esse filme. Quem já foi, agradeço, porque nós fazemos o filme, o resultado quem faz é o público. Esse sucesso se deve ao público cearense, não a mim. Meu trabalho de realizador foi feito e agora são vocês que estão escrevendo essa página no cinema nacional. A minha parte eu fiz, agora o restante pertence a vocês. E está sendo muito bem escrita, marcante, que vai ficar para sempre na história do cinema nacional como uma grande contribuição para esse cinema que luta pelo seu espaço, e Francis Gleitson conseguiu isso. Gente, muito obrigado.